Método é uma palavra de origem grega que significa a escolha de um caminho. Então, qual é o melhor método de se treinar musculação? Depende. Depende do caminho que eu vou percorrer. Se é uma estrada de barro, o mais interessante é um 4x4. Se eu vou num asfalto liso, perfeito tal asfalto, para eu chegar mais rápido, mais interessante seria um carro esportivo. Mas se eu estou focando em total insegurança, aí eu compraria um Volvo e iria nesse Volvo, porque é um carro mais seguro que há no mercado. Então, o que é que acontece? Vai depender, primeiramente, de como está essa estrada. E essa estrada, este caminho, é você. Nós treinamos de acordo com o princípio da individualidade biológica. E o que é um princípio? O princípio nada mais é do que uma regra, uma lei, uma norma geral que não podem estar em contradição. Então, o primeiro princípio do treinamento desportivo é o princípio da individualidade biológica. E isso vai ser regido por o nosso método. Um método que eu acredito, que eu construí durante uma carreira de mais de 20 anos de treinamento de musculação, sendo professor de musculação. Também já fui atleta, já fui campeão várias vezes do meu estado, cheguei a ficar terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Teve um evento que foi o Pantera Classic, que foi um evento de nível nacional, e eu consegui ganhar na categoria do fisiculturismo clássico. E o fisiculturismo clássico, ele resgata a chamada Good Era do fisiculturismo, que é da década de 60, 70. Então, os físicos eram mais harmônicos, mais proporcionais, com simetria, uma definição, e também um físico que eu, na minha opinião, ao meu ver, é mais funcional para a vida. E é uma das coisas que é a nossa filosofia de trabalho, que é treinar para a vida. Que o treinamento de musculação seja uma ferramenta para lhe ajudar a você ficar mais competitiva na hora do seu trabalho, ficar mais competitivo na parte de autoestima, ficar mais competitivo sexualmente, para você ficar melhor em outras áreas da vida e não deixar tudo no treino de musculação. Então, nosso sistema de treinamento, nosso método de treinamento consiste em uma programação de 12 semanas. Então, em um ano, são 4 blocos de 12 semanas, ou seja, 4 blocos de 3 meses. E o que é que a gente vai fazer isso? Aí, por que 12? Por que 12 semanas? Porque nós trabalhamos na parte também científica. Eu trabalho da seguinte maneira: o treinamento ele é científico somado com empírico. O científico são coisas comprovadas. Nós vamos trabalhar de forma, na parte científica, com unanimidade, sem extremismo. Uma coisa que a gente não vai fazer é trabalhar com extremos. Eu não acredito nessa forma, eu acredito numa palavra: sustentabilidade. A gente vai fazer um treinamento que seja sustentável. Primeiro, vamos definir o objetivo, fechar esse objetivo, sustente. O que vai importar realmente é a constância do longo prazo. E nesse longo prazo, vamos fazer esse sistema de um macrociclo trimestral, que é um macrociclo de uma primeira meta, vamos colocar assim, de médio prazo. É o primeiro macrociclo realmente no sistema de treinamento, que nós temos o macrociclo trimestral, o macrociclo semestral, o macrociclo anual e também tem o macrociclo olímpico, que é em 4 em 4 anos. Então, a primeira medida para nós tomarmos é fazer esse programa de 12 semanas, porque nos fisiologistas do exercício, é unanimidade diz que para acontecer uma síndrome da adaptação geral no seu corpo, é uma programação de fazer treinamentos de 12 semanas ininterruptamente. Então, são 12 semanas ininterruptas de treinamento que eu vou realizar com você. Mas antes, eu preciso de fazer uma videochamada com você. A gente não vai fazer o treinamento, não vai planejar, não vai fazer a periodização do treinamento sem fazer essa videochamada. Eu preciso conhecer você, a sua predisposição genética, a sua rotina de vida, como está sendo atualmente. E depois que a gente tem essa videochamada, eu vou prescrever o treinamento,
e vou colocar lá, primeira semana você vai treinar dessa forma, segunda semana é dessa forma, terceira semana dessa forma. Então vai ter, cada semana é o que a gente chama de microciclos. Então, cada semana daquela vai ter um microciclo para você não entrar em homeostase. O que é homeostase? Homeostase é uma palavra de origem grega que significa manter o equilíbrio. Então, sempre o corpo ele vai querer fazer esse sistema de manter o equilíbrio. Mas aí, com cada semana que nós vamos fazer, nós vamos mexer, nós vamos trabalhar, nós vamos driblar, vamos falar assim, de uma forma mais leiga, vamos dizer assim, que é fazer com que o corpo dê um estímulo que provoque novas adaptações. E também o estímulo não pode ser tão fraco que não provoque essa nova adaptação. E o estímulo não pode ser exacerbado que o seu corpo não consiga se adaptar. Então, olha só que interessante. Esse é o grande lance do sistema do treinamento. Nós acertarmos o fator intensidade com o fator delta T, a variância do tempo, para ele se recuperar e acontecer a supercompensação. Nem pode recuperar totalmente e nem pode dar outro estímulo sem estar o corpo levemente, ele é o feeling, por isso que a gente trabalha de forma empírica. O que é empírico? É interessante que quem criou essa corrente filosófica foi um filósofo inglês, John Locke. Ele disse que nós somos uma folha em branco e dentro dessa folha aqui a gente vai escrevendo e vai aprendendo as coisas. Só que hoje nós fazemos um sistema que é o somatório da parte científica somado com a parte empírica. Então é dessa forma que nós vamos fazer, porque como disse Antônio Carlos Gomes, o diretor científico do Comitê Olímpico Brasileiro e treinador de vários atletas olímpicos brasileiros, um dos melhores currículos da educação física brasileira, quiçá o melhor, ele disse que no seu livro, Estrutura e Planejamento do Treinamento Esportivo, ele diz o seguinte, que periodizar, planejar o treinamento é uma arte. Então, a arte, ela tem os princípios técnicos somado com a criatividade do artista. E nós, treinadores, nós, preparadores físicos, nós vamos tentar ser este artista. Esculpir o seu corpo, ajudar a esculpir o seu corpo. E nós vamos treinar exatamente para isso, para a vida, para fazer com que a vida tenha um sentido mais poderoso, mais firme, para poder a gente ter mais qualidade de saúde, para poder não só essa parte da estética, porque a estética ela vai vir, estética, o resultado vai vir. A gente já é provado por A mais B, fazendo esse determinado sistema, ele vai vir o resultado. O que importa é você curtir o processo, gostar do processo, amar esse processo. E dentro dessa estrada, dessa caminhada, nós vamos juntos, sendo um companheiro de viagem. Essa jornada nós vamos fazer juntos, essas primeiras 12 semanas nós vamos fazer juntos. Então, eu sou aqui o professor Victor Toledo, sou apaixonado pela essa programação do treinamento, sou apaixonado pela atividade física e quero aqui ajudar vocês a desenvolver, a ajudar a desenvolver, porque eu não sou um personal que só vai focar a parte técnica. Professor, ele é belo, ele tem a beleza, e um excelente professor, ele também é fantástico. Mas eu estou aqui uma pegada realmente de mestre, porque o excelente professor, ele ensina e ele ensina muito bem, mas ele ainda tem um certo controle. O mestre, ele passa do professor e ele deixa você livre, de acordo com os ensinamentos. Você é que toma a decisão. Então, se você quer desenvolver o seu corpo, a sua mente, a sua alma e ter possibilidade de poder ajudar mais pessoas, me chama no direct com a senha Aqui é Treino e vamos construir juntos uma nova história. Porque aqui tem método e aqui
Vamos treinar e treinar de verdade. Obrigado.